seja muito bem-vindo! Começando mais um vídeo e hoje eu trouxe essa touquinha aqui super estilosa e linda, como eu sempre gosto de fazer. Super fácil, prática e rápido, sugestivo para quem quer trabalhar com sobrinhas de lã. E olha isso! Dá até para modelar, né? Então, se você gostou desse modelinho, continue assistindo, vem comigo. E não esquece de se inscrever no canal, porque isso é super importante e faz toda a diferença. Ative também o sininho de notificações para você receber atualização toda vez que eu postar vídeo novo por aqui. E não esqueça de deixar o seu like bonito. Agora, vem comigo, bora! Para fazer esse trabalhinho de hoje, eu vou utilizar esses fios aqui. Eu já utilizei um pouquinho aqui de cada fio e então eu vou terminar hoje. Eu vou trabalhar com esse fio aqui que é o Alice. Esse fio tem Tex 500, 200 metros. Tem aqui a sugestão de agulhas para trabalhar entre 4 a 5 e a cor desse fio é 4323. Esse fio aqui é o molê. E ele também tem Tex 500, 200 metros e também tem aqui a sugestão de agulhas para trabalhar entre 4 a 5. O fio Alice e o molê, eles são compatíveis, tem o mesmo Tex. O que é Tex? Tex tem a ver aqui, ó, com a espessura do fio, o material, a composição que foi feita. Então, não tem problema nenhum misturar. Esse fio aqui, eu não sei onde que a Maluzinha colocou o rótulo, mas eu não me lembro se ele é o Alice ou se ele é o molê. Mas eu tenho certeza que é um dos dois, então tem o mesmo Tex. Então, eu vou trabalhar com esses 3 fios aqui, essas 3 cores. Vou utilizar aqui um par de agulhas número 5. Essa aqui é a agulha mais comprida. Eu estou acostumada a usar aquela 5 rosinha, que é mais curtinha. Mas ela está sendo usada em outro trabalho. Então, hoje eu vou trabalhar com essa aqui, agulha número 5, para fazer a barrinha. E depois eu vou trabalhar com a agulha número 6. Se você quiser fazer o trabalho todo com uma agulha só, ok. Se quiser fazer, é do jeito que se sentir melhor e mais confortável. Vou utilizar também a fita métrica, é essencial e eu sempre recomendo para medir largura, né? Circunferência, comprimento, tudo direitinho. Então, eu recomendo sempre o uso da fita métrica. E depois eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria para costurar e tesoura para os acabamentos finais. E então, o modelinho que eu vou fazer é esse, totalmente unissex. Então, eu fiz nessa cor aqui. E eu vou repetir o modelinho agora. Vou mostrar como que eu fiz. Eu vou começar o meu trabalho utilizando a agulha número 5. E eu vou começar com essa azul aqui. Então, eu vou fazer a barra todinha com esse fio azul. E eu vou começar colocando 80 pontos na agulha. Eu preciso de 80 pontos para circunferência, porque o meu ponto meia é apertadinho. Não. A tensão do meu ponto é apertada e o meu ponto meia é torcido. Então, eu preciso, para mim, 80 pontos. Tanto tempo que eu tô sem trabalhar com essas agulhas grandes. Eu já acostumei com a menorzinha. Eu já coloquei aqui os 80 pontos na agulha. E por que 80 pontos? Eu vou começar o trabalho com um ponto barra 1 por 1, que pede uma quantidade que seja múltiplos de 2. Porque eu vou trabalhar com um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu preciso de um número par. Então, 80 pontos vai dar certinho.
E depois o ponto fantasia ou ponto decorativo, como queira, pede uma quantidade que seja múltiplos de 3. E como aqui eu vou trabalhar com pontos de bordas, então a quantidade aqui vai dar exatamente para eu concluir o meu trabalho. Então, eu vou utilizar os 2 pontos com a mesma quantidade de pontos. Essa minha primeira carreira, eu vou começar da seguinte forma. Aqui eu dou um nozinho, mas não é regra, tá? É opcional. Eu já acostumei a trabalhar dessa forma. Esse primeiro pontinho é o meu pontinho de borda. Então, eu faço assim. Eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. Assim. Só vou passar para cá. E agora, eu vou fazer um ponto meia. E um tricô. Mais uma vez, um ponto meia. E um tricô. Eu vou seguindo dessa forma, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, até chegar aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra 1 por 1, eu finalizei aqui com um meia e um tricô. Esse último pontinho é o pontinho de borda e eu vou trabalhar em meia. Vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. E essa minha segunda carreira é exatamente igual à primeira. Eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Então, eu vou repetir aquela carreira. Eu começo aqui com um ponto meia, opa, um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Um meia e um tricô. O pontinho vai ficando assim. E agora eu vou seguir um meia, um tricô até o final dessa carreira e por aproximadamente 4 centímetros. Por que aproximadamente? Tem gente que não gosta de fazer 4 centímetros, tem gente que prefere fazer com 4,5 ou 3,5, então é opcional. Eu já fiz aqui os meus 4 centímetros de ponto barra 1 por 1. E em carreiras, eu fiz 8 carreiras. Agora, eu vou trocar de agulha. Vou passar para a agulha número 6. E também vou fazer a troca dos fios. E vou trocar também o ponto fantasia. Eu vou começar cortando aqui esse fio. E agora, eu vou trabalhar com esse aqui. Trabalhar com esse fio aqui. Essas pontinhas aqui, eu não vou me preocupar com elas agora, porque depois eu vou esconder no acabamento. Na hora de costurar aqui. Então, eu faço aqui uns nozinhos. E agora, com a agulha número 6, eu vou começar a fazer o ponto fantasia. Então, eu já posso guardar essa daqui. Ai, que saudade da minha agulha. Tá vendo como essa é menorzinha? Olha só, a diferença de tamanho de agulha. Eu gosto mais dessa. Bom,
Esse pontinho que eu vou fazer é uma adaptação do ponto waffle. O ponto waffle, ele consiste em 4 carreiras de repetições. Para trabalhar com 2 cores, eu fiz uma adaptação e acrescentei mais 2 carreiras, porque eu não gosto da aparência da troca aqui do lado direito, eu gosto que fique escondidinha do lado avesso. Então, essa minha primeira carreira eu vou fazer toda em ponto meia, inclusive o ponto de borda, porque se eu passar esse pontinho de borda para a agulha assim, sem trabalhar, o fio vai continuar azul. E eu não quero isso, mesmo costurando depois aqui, né, o pontinho de borda. Eu gosto de trabalhar o pontinho de borda nessa troca também em ponto meia. E agora eu vou seguindo com os demais pontos, tudo em meia. Até o finalzinho da carreira, inclusive o pontinho final aqui de borda. Tudo em meia. Eu terminei essa primeira carreira aqui toda em ponto meia, inclusive o pontinho de borda. E olha como que ficou a aparência. Aqui do lado avesso, ó, virando o trabalho, esse lado é o lado direito. Eu sei que eu estou do lado direito do trabalho por causa dessa pontinha aqui do fio, da montagem dos pontos. Normalmente, quando ela está voltada para o lado direito, indica que esse lado é o lado direito do trabalho. Existem alguns casos onde esse lado se torna o avesso, mas tudo depende de cada receita. Nesse caso aqui, nessa situação, o lado direito é esse aqui mesmo. Vou virar o trabalho e aqui do lado avesso, olha como que ficou a troca. Então, essa aparência aqui que eu gosto de deixar do lado avesso. Há quem goste de deixar do lado direito para dar um detalhe diferente no trabalho, mas tudo depende, é opcional. Eu gosto de deixar essa parte aqui escondida para que o trabalho fique assim, ó. Aí, o avesso é que fica assim, ó. Então, eu vou para a segunda carreira do ponto, eu já posso guardar essa outra agulha aqui, vou pegar a outra agulha número 6 e agora eu vou finalizar tudo com a agulha número 6. Eu não vou mais utilizar a agulha 5. Agora, eu vou para a carreira da seguinte forma. Pontinho de borda, vou continuar passando para a agulha sem trabalhar. E a minha sequência vai ser assim. 1,6 e 2 pontos em tricô. 1, 2. Mais uma vez, 1,6 e 2 pontos em tricô. 1,6 e 2 tricôs. É isso aqui que eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho da carreira, no pontinho de borda. 1,6 e 2 tricôs. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira e eu fiz aqui 1,6, 2 tricôs. E o último pontinho é o pontinho de borda, que pode ser trabalhado em tricô ou meia. Eu vou fazer em meia. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a terceira carreira do ponto. Nessa terceira carreira, eu vou trabalhar com 2 pontos em meia e 1 tricô. É o contrário do que eu fiz aqui. Aqui eu fiz 1 meia e 2 tricôs. Agora eu vou fazer 2 meias e 1 tricô. Eu vou acompanhar os pontos. O que que é acompanhar os pontos? É seguir aqui como eles estão se apresentando na agulha. Eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar. E agora eu vejo que eu tenho 2 pontos em meia e 1 tricô. Então, eu vou fazer
um meia, 2 meias e um tricô. De novo, um meia, 2 meias e um tricô. Eu vou fazer meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. E vou seguindo dessa forma até o finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira com 2 pontos em meia e um tricô. O último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em ponto meia. Opa. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a quarta carreira. Na quarta carreira, eu vou repetir o que eu fiz na segunda. Eu também vou acompanhar os pontos aqui, como eles estão se apresentando na agulha. Mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha, e agora eu vejo que aqui eu tenho um ponto meia e 2 tricôs. Então, é isso que eu vou fazer nessa carreira inteira. Um meia e 2 tricôs. Um meia e 2 tricôs. Um meia e 2 tricôs. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quarta carreira, fiz aqui um ponto meia, 2 pontos em tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu vou fazer em ponto meia. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a quinta carreira do ponto. Na quinta carreira, eu também vou acompanhar aqui os pontos. Na quinta carreira, eu vou fazer 2 pontos em meia e um tricô. Eu vou repetir tudo que eu fiz na terceira carreira. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e vou acompanhar aqui. Eu faço um meia, 2 meias e um tricô. Um meia, 2 meias e um tricô. Mais uma vez, um meia, 2 meias e um tricô. Vou seguindo assim até o finalzinho da carreira no pontinho de borda. Faço meia onde tem meia e tricô onde tem tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa quinta carreira, fiz 2 pontos em meia, um tricô. Vou finalizar aqui com um pontinho de borda em meia. E agora eu vou virar o trabalho e vou para a sexta e última carreira que compõe esse ponto. E essa sexta carreira, eu vou trabalhar toda em ponto meia, para que fique esse relevinho aqui do lado direito. Então, eu mantenho aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha. E agora eu vou seguindo com o ponto meia até o finalzinho da carreira. Então, a primeira carreira da sequência do ponto e a última, que é essa, a sexta, são em ponto meia. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa sexta e última carreira que compõe esse ponto. Aqui no pontinho de borda eu vou finalizar com ponto meia e agora eu vou virar o trabalho. São 6 as carreirinhas que compõem esse ponto e ficou com esse efeito aqui. Agora eu vou trocar de cor. Então, eu terminei as 6 carreiras do ponto, vou trocar de cor
e seguir a mesma sequência. Então, eu vou cortar esse fio aqui. E agora eu vou trabalhar com esse aqui. Então, eu repito aqui os nozinhos. E volto lá na primeira carreira do ponto. Então, eu repito as 6 carreiras para cada cor. Aqui, no caso, eu vou trabalhar com 3 cores, né? Com essas 3 cores aqui. Aqui, eu trabalhei com 4 cores. A quantidade de cores não interfere. Aqui, só é necessário prestar atenção ao concluir as 6 carreiras. A emenda aqui, a troca dos fios, eu faço, olha, para começar a carreira do lado direito do trabalho. Olha, as emendas sempre do mesmo lado. Não pode emendar o fio aqui desse lado numa cor e depois emendar aqui. Então, antes de começar a fazer o trabalho, pegue as suas sobrinhas de lã, pegue os seus novelinhos e veja, calcule mais ou menos se vai dar para fazer o trabalho completo. As emendas precisam ficar, ó, sempre do mesmo lado para que as carreiras fiquem completas, o ponto fique perfeitinho, bonitinho, inteirinho. Assim. Então, tudo que eu fiz nessa cor, eu vou fazer nessa cor. Sempre repetindo 6 carreiras de uma cor, 6 carreiras de outra, 6 carreiras de outra. Sempre lembrando também que aqui na hora de trocar o fio, esse primeiro pontinho de borda também é trabalhado. Então, eu faço ele em ponto meia. Essa primeira carreira do ponto é igual essa daqui que eu fiz. Toda em ponto meia, para que a troca fique do lado avesso do trabalho. Então, eu vou repetindo. Ó, a troca vai ficando aqui. Então, eu vou repetir essas 6 carreiras nessa cor. E assim, seguir fazendo até o tamanho desejado, até esse tamanho aqui. Eu terminei aqui de fazer a sequência do ponto de 6 carreiras com essa cor e agora eu vou trocar de cor e repetir a sequência. Vou voltar lá na cor azul. Repito aqui o meu nozinho. E vou seguindo, lembrando de fazer o ponto meio aqui no pontinho de borda para ficar igual. E essa primeira carreira do ponto é toda em meia. Vou seguindo aqui trabalhando com essas cores. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso e agora eu vou para a parte final do trabalho, ou seja, eu vou para as carreiras de diminuições. Eu segui aqui fazendo as repetições do ponto com várias cores, né? Com 3 cores, e eu fiz aqui, após a barra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 repetições do ponto. Eu preciso fazer 2 carreiras de diminuições. Porém, o ponto consiste em 6 carreiras. Então, agora, já com a nova cor, porque eu finalizei aqui com a cor azul, as 6 carreiras. Então, agora eu volto aqui na cor rosa, ó, eu volto aqui na cor rosa. Depois do azul vem um rosinha. Então, com a cor rosa, eu vou fazer 4 carreiras normais do ponto e a quinta e a sexta
Nessas duas últimas carreiras é que eu vou fazer as diminuições, para que o trabalho fique assim. Aqui, após a barra, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui na sétima, no finalzinho, é que eu fiz as carreiras de diminuições. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, na sétima, igual aqui, eu vou fazer as duas últimas carreiras com diminuições. Então, eu vou seguir aqui fazendo as 4 carreiras normais. Volto na primeira carreira toda em ponto meia, inclusive aqui o pontinho de borda nessa troca de fio. E vou seguindo. Eu já fiz aqui as 4 carreiras do ponto normais, as 4, sem diminuições, sem nada. E agora eu vou para a quinta carreira e na quinta eu vou fazer as diminuições e eu vou seguir da seguinte forma para não afetar muito o efeito do ponto. Lembrando que essas diminuições são opcionais, né, as maneiras. Então, eu vou manter aqui o pontinho de borda só passando para a agulha. E aqui onde eu tenho 2 pontos em meia, eu vou juntar e fazer um ponto só. Então, eu vou pegar esses 2 pontos em meia e vou fazer um ponto só em meia. O tricô eu vou manter, é um só, eu vou manter. Então, vai ficar assim, um meia e um tricô. Onde eu tenho 2 pontos em meia, eu vou fazer um só. Mantenho o tricô. Aqui eu faço 2 pontos juntos em meia, um tricô. 2 pontos juntos em meia e um tricô. Eu vou seguindo assim até o finalzinho da carreira. Com 2 pontos juntos em meia e um tricô. Cheguei aqui no finalzinho dessa quinta carreira do ponto, a primeira carreira com diminuições, e eu fiz aqui um tricô, 2 pontos juntos em meia. Aqui eu tenho o tricô que eu vou manter e o pontinho de borda. Mas se você quiser pegar os 2 pontos juntos aqui e fazer ponto meia, né, e tricotar ponto meia, não tem problema. Eu vou seguir aqui a sequência do ponto, fazendo um tricô e o pontinho de borda que é em meia. Agora eu vou virar o trabalho, vou para a sexta e última carreira que compõe o ponto e a segunda carreira de diminuições. Eu vou manter aqui o pontinho de borda, só passando para a agulha sem trabalhar, e nessa última carreira, ela é toda em ponto meia. Então, eu vou fazer com 2 pontos juntos. Então, eu pego aqui, olha, eu vou pegar um meia e um tricô, vou pegar os 2 pontos e fazer um ponto meia. E logo em seguida, eu vou fazer de novo, ó. Vou pegar 2 pontos e fazer um meia. 2 pontos juntos, faço um meia. 2 pontos juntos, faço um meia. 2 pontos juntos, faço um meia. E eu vou seguindo assim até o finalzinho da carreira. Dessa forma, eu estou reduzindo aqui os pontos da agulha pela metade, pegando assim de 2 em 2. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, sexta e última que compõe o ponto e a segunda de diminuições. Eu fiz aqui 2 pontos juntos em meia, o último pontinho que é o de borda eu vou manter em meia, e agora eu vou virar o trabalho. Então, eu estou do lado direito e eu já finalizei aqui e o trabalho ficou assim. Olha, não afetou bastante o efeito do ponto, eu mantive aqui essa carreirinha. E agora eu já vou cortar esse fio e finalizar o trabalho. Então, eu vou cortar num tamanho que seja suficiente para transferir esses pontos aqui da agulha
para essa agulha aqui. Então, eu vou cortar, eu calculo assim mais ou menos. E agora sim, com a ajuda da agulha de tapeçaria, eu vou transferir esses pontos para esse fio aqui, tomando um cuidado para não deixar escapar nenhum pontinho. Então, eu vou pegando assim, ó. E aqui, quando eu puxar o fio, eu costumo deixar essa argolinha aqui. Mas essa argolinha é opcional, eu deixo aqui porque eu já acostumei e eu fico mais tranquila e segura ao passar esse fio aqui por dentro da argolinha depois. Porque aí eu tenho certeza que o meu trabalho está travado e não vai desmanchar. Então, eu vou puxando assim, devagar. E agora que eu já transferi aqui todos os pontinhos para esse fio, olha, eu estou do lado direito. Eu só dobro assim, ó, aí eu passo pro lado avesso. Passo a agulha aqui por dentro dessa argolinha e agora sim eu vou franzir aqui. E eu estou do lado avesso, olha. Por que que eu tô do lado avesso? Eu vou dar uns pontinhos aqui, e esses pontinhos também são opcionais, tem gente que não gosta, mas eu dou aqui uns pontinhos sim. Não tem regra, eu vou escolher aqui qualquer pontinho aleatório, só para dar o nozinho mesmo. Eu faço assim, ó. Faço mais uma vez, e eu tô do lado avesso. Então, esse nozinho aqui não vai aparecer. Então, finalizei aqui. E agora sim, eu vou passar para o lado direito do trabalho, ó. Fechei aqui. Agora, eu viro para poder fazer a costura. Para fazer a costura, eu vou seguindo aqui pelos pontinhos de borda. Olha aqui, ó, ficou fechadinho, não ficou aparecendo os nozinhos que eu fiz. E agora, eu vou pegar um pontinho de cada lado de borda. Então, eu pego aqui, ó, um pontinho desse lado. E um pontinho desse lado. Assim. Dessa forma, eu vou fechando o trabalho, mas eu também preciso de um certo cuidado aqui, para não puxar muito esse fio aqui da costura, para o trabalho aqui não ficar repuxado e torto. Então, é fechar o trabalho sem deixar ele repuxado. Vou pegando aqui um pontinho de cada lado. Aí, eu separo esses fios aqui, eu vou esconder depois, então, não tem problema. Olha, a costura vai acompanhando aqui, ó, as cores. E aí, eu sigo com a costura. Um pontinho de cada lado, ó, um pontinho desse lado, um pontinho desse, um pontinho desse lado, um pontinho desse lado. Assim, tá vendo? O fio rosa não tá aparecendo, o fio da costura, e o trabalho tá acompanhando aqui. E é só seguir com a costura. Desse jeitinho aqui. O lado avesso vai ficando com esse pequeno relevinho, que não interfere em nada. E é isso. E depois de costurada, a touquinha ficou assim. Esse aqui é o lado direito e a costura ficou aqui. E aqui ficou o lado avesso. Eu já escondi os fios, ficou com esse relevinho aqui. E agora sim a touquinha está prontinha para ser usada.
Esse modelinho, como eu disse, é totalmente unissex. Eu fiz essa cor mais neutra, que pode ser masculina, e essa aqui mais delicadinha, que pode ser feminina. E então, é isso. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar o que achou, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque isso é super importante e faz toda a diferença. Não esquece também de ativar o sininho de notificações para receber atualização toda vez que eu postar vídeo novo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.